faz a outra turma, gravando. Bem, antes da gente começar, né, a discutir, a falar sobre Boaventura Souza Santos, é importante a gente conhecer um pouco do autor, né? Então, Boaventura Souza Santos, ele é português, de nascimento, né? Português de Portugal, e ele vem contribuindo muito com o pensamento jurídico. A sua formação é formação em economia, direito e sociologia. Ele vem trabalhando nessas três áreas e ele se tornou um intelectual com reconhecimento internacional, principalmente porque a sua trajetória acadêmica política ela vem se caracterizando por uma forma de pensar, por uma epistemologia, por um pensamento chamado, reconhecido internacionalmente como a ousadia e ruptura com as epistemologias, com os pensamentos predominantes. Tá? Então, a sua sociologia, a sua epistemologia de direitos humanos, o seu pensamento político e teórico do Estado, ele intuita, tá? O desvendar, a compreender, a transformar, tá? O mundo, olhando para o mundo num contexto de peculiaridades. É por isso que ele se tornou o cientista social, tá? Português mais lido e mais debatido no mundo, né? Então, assim, a sua vida foi uma vida desde ali da infância não, da sua juventude, aonde ele estudou na Universidade de Coimbra, ele fez o curso de Direito na Universidade de Coimbra, depois fez especializações, terminou ingressando na área de Economia e Sociologia, e ele ele fez parte do movimento católico progressista, ele fez parte do movimento reacionário contra, né, a política reacionária e conservadora da própria Igreja Católica, mesmo tendo nascido em uma família extremamente católica, e ter estudado em uma instituição também católica, de ter feito parte do movimento católico progressista, ele termina criticando o próprio sistema. E dentro desse sistema, dessa sua trajetória de vida, na década de 60 ele vai para os Estados Unidos, né? Deixa eu ver se está gravando direitinho. Na década de 60 ele vai para os Estados Unidos e nos Estados Unidos ele inicia, né, ali no final dos anos 60, início da década de 70, ele conclui, faz o seu doutorado e conclui em 1973 na Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Né? E a sua sociologia é uma sociologia diferenciada, é uma sociologia emancipatória. A sua teoria dos direitos humanos é uma teoria que foca, né, o pluralismo jurídico e um direito alternativo. Então, a sua tese de doutorado foi sobre a favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, no início da década de 70, aonde ele faz observações e nós nós já estudamos esse texto dele, vocês lembram, na disciplina de Sociologia, no começo da disciplina de Sociologia, nós lemos o texto do Boaventura Souza Santos dentro da favela, quando ele traz a realidade da favela. E é justamente essa experiência que transforma a sua vida, a sua visão de mundo. A sua base epistemológica é marxista hegeliana, né? Depois ele se aprofunda nos estudos da Escola de Frankfurt, né? Ali com Horkheimer, Marcuse, Adorno, ele é contemporâneo de Habermas, de Niklas Luhmann, né? Leu também Lacan, Foucault, que são seus contemporâneos, de certa forma seus contemporâneos, e ele traz uma sociologia diferente. A sua abordagem teórica, principalmente humanista, né, dentro de uma perspectiva de relativismo cultural ou de pluralismo cultural dos direitos humanos, é uma perspectiva reconhecidamente emancipatória. E dentro dessa política emancipatória, a gente percebe, né, a influência do pensamento neomarxista, mas ele consegue romper com muitas barreiras, com muitos dogmas, né? Porque a sua visão de mundo é uma visão de mundo dinâmica,
não é estável, né? Então, ele vai de encontro, nos seus posicionamentos, ao pensamento crítico, né? Ele produz um pensamento crítico ao próprio marxismo, ao próprio hegelianismo, e traz uma lógica que ultrapassa, para além do choque, né, da luta de classes, para além do choque da alienação, para além do choque da teoria burguesa e da exploração do proletariado, ele vai mais além do que isso, né? Ele observa o neoliberalismo, a civilização do capital, né? Ele observa os processos de exclusão e de opressão. Deixa eu ver se tem gente querendo entrar, não. Ele observa os processos de exclusão e de opressão advindo desse colonialismo, neoliberalismo, e aí ele faz uma leitura, é interessante, uma leitura libertária, uma leitura de lutas libertárias. E aí ele observa o desenrolar dos movimentos socialistas, movimentos de libertação nacional em África, no Moçambique, em Angola, em Guiné-Bissau, que eram colônias portuguesas, né? Que ainda na década de 70, né, eram colônias portuguesas. Então, a gente percebe que esse seu lidar, né, ele procura desvendar as categorias exclusão e opressão, advindas ainda do colonialismo português em África. E dentro dessa perspectiva, a gente percebe o nascimento de uma nova forma, uma nova abordagem teórica dentro dos direitos humanos, né? Não apenas nos direitos humanos, ele trabalha muito dentro da sociologia jurídica, dentro da antropologia jurídica, com essa sua perspectiva de pluralismo jurídico. Não podemos deixar de fora a sua crítica à teorização do Estado, à própria ciência política e relações internacionais. Então, Boaventura ele é muito complexo, ele é denso e, ao mesmo tempo, ele é um autor de fácil leitura. Vocês vão ver, eu acredito que todo mundo já deve ter lido a obra, e a gente vai ver, né, justamente que nasce aí uma nova epistemologia que vai de encontro ao paradigma da ciência moderna, do conhecimento moderno, desse conhecimento eminentemente com fundo iluminista, renascentista e liberal. Só que o que chama a atenção é que Boaventura ele traz a ideia, a gente já leu o texto dele, né, de pós-modernidade, quando ele traz a ideia de a lógica da pós-modernidade, né, o direito dentro dessa relação de pós-modernidade. Nós lemos esse texto semestre passado, eu acredito que vocês têm esse texto ainda. E aí Boaventura ele rompe, tá? Ele fortalece esse movimento pós-modernista, né? Que rompe com aquele pensamento iluminista moderno, só que o seu pós-modernismo é um pós-modernismo diferente do pós-modernismo dominante na Europa, né? Então, ele traz uma ideia de pós-modernismo radical e um pós-modernismo de oposição ao próprio movimento pós-moderno europeu e norte-americano. Porque ele diz que o movimento pós-moderno europeu e norte-americano ele é eurocentrado, né? Ele é centrado no pensamento, na produção do conhecimento, na racionalidade eminentemente europeia, que despreza outros conhecimentos, que despreza outras racionalidades, né? Que aí ele traz a obra Epistemologias do Sul, e esse pós-modernismo de Boaventura Sousa Santos é um pós-modernismo epistemológico do Sul, aonde ele vai valorizar, né, essa luta de natureza emancipatória, essa luta de oposição, essa luta pós-colonial, decolonial, pós-imperial, pós-neoliberal, dentro das Américas, né, da América Latina, América Central, do continente africano, do continente asiático, então outras formas de ver essa realidade. Então, ele inaugura um pensamento, principalmente ali nos anos 2000, quando ele publicita as epistemologias, o livro Epistemologia do Sul, ele traz um novo paradigma, que é justamente a imposição, a percepção de uma nova racionalidade, capaz de aprender, tá,
com a própria realidade desses países que estão subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Então, essa sua epistemologia, esse seu pensamento pós-modernista de oposição, ele traz, tá, uma perspectiva libertária, uma perspectiva em prol da diversidade de experiências sociais e culturais para além do eurocentrismo europeu. Então, Boaventura ele nos remete à tripla orientação. Ele nos remete a compreender que nós devemos aprender que existe o Sul. Quando ele fala o Sul, são aqueles países, aquelas culturas abaixo da linha do Equador, que são desprezadas pelas ciências. A gente já vem discutindo isso na Teoria Geral dos Direitos Humanos durante todo o semestre. Então, é necessário a gente aprender que existe o Sul. É necessário o pensador, o humanista, o doutrinador, o estudioso da ciência jurídica e dos direitos humanos, ele deve aprender a ir para o Sul. Primeiro, ele aprende que existe o Sul. Segundo, ele deve aprender a ir para o Sul. Aprender não mecanicamente andando, mas a ir para o Sul para conhecer, para ler, para se informar o que eles estão produzindo. E aprender a partir do Sul, como terceira perspectiva, aprender a partir do Sul e com o Sul, para reformular sua visão eurocêntrica ou norte-americanizada, tá? que não percebe outras diversidades que existem. Né? Então, a gente percebe que essa natureza do seu pensamento é uma natureza que traz desafio, é uma natureza que surge dos movimentos sociais, aonde ele enaltece os movimentos sociais e critica, tá? Esse pensamento de escritório, esse pensamento academicista, esse pensamento de pesquisa e sala de aula apenas. Então, ele diz que é necessário que a teoria, né, que as abordagens teóricas se voltem para os movimentos sociais, que aprendam com os movimentos sociais, que desenvolvam novas análises, novos desenhos teóricos a partir da experiência dos movimentos sociais. Porque são esses movimentos sociais que estão em constante luta contra a dominação, contra a opressão e contra a discriminação. Então, é importante, sim, viver esses movimentos sociais e aprender com esses movimentos sociais. Tá? Então, essa é a grande contribuição de Boaventura Souza Santos. Tá? Então, a dimensão epistemológica dele traz um discurso crítico, um discurso emancipatório, um discurso com uma dimensão teórico-política baseada na praxis dos movimentos sociais. Então, ele promove uma hibridação entre a reflexão epistemológica teórica e a análise teórico-política advindo da militância dos movimentos sociais. Então, o seu pensamento é um pensamento que alarga os horizontes da ciência jurídica, que alarga os horizontes de todas as epistemologias envolvidas com o mundo jurídico, aonde ele foca a sua crítica na relação de capitalismo e colonialismo, diferente de Marx, né? Que foca entre capitalismo e socialismo, Boaventura vai focar a sua crítica na relação de capitalismo e colonialismo. Para ele, o capitalismo continua propondo e exercendo as mesmas relações coloniais de poder, onde a gente não fala mais de escravização, mas fala de uma dimensão, tá, de exploração, de dominação, tá, que articula a forma do domínio do capital a partir das violências e vivências do próprio colonialismo, que é recheado, que é materializado pela pressão, pela opressão, pela discriminação em diferentes ordens e em diferentes instrumentos que são institucionalizados dentro do Estado. Então, para Boaventura Souza Santos, é necessário a gente compreender a relação entre espaço-tempo doméstico e espaço-tempo mundial. Porque a humanidade está passando por essas transformações. E é justamente a partir daí que, reconhecendo essas formas de poder, de dominação, de opressão e de discriminação, é que nós vamos entender o contexto no qual nós estamos inseridos. Porque a base do capitalismo
com foco no colonialismo, é a manutenção da desigualdade social, da hierarquização das relações sociais, da imposição de uma integração social ou de uma aceitação social de grupos minoritários, desde que eles se comportem e agarrem, tá, o pensamento neoliberal do capital. Então, a crítica colonial da relação capitalismo-colonialismo, ela se está, tá, na proliferação e no resguardo da manutenção das hierarquias de segregação, tá, que deixam indivíduos de fora. Esses indivíduos passam a não existir por não corresponderem às necessidades desse sistema. Então, esse é Boaventura Santos, e essa é a grande contribuição de Boaventura Souza Santos.